Quando eu era criança, eu assistia bastante animes antigos, especialmente aqueles animes nonsense bem engraçado mesmo, que não faz o menor sentido, às vezes até fazendo paródia de outros animes. É bem interessante esse tipo de anime. Só que teve um que era de rock. Sim, pra quem não sabe, eu tô falando, se referindo ao Detroit Metal City. Esse, mano, eu não vou mentir não, eu ri pra caramba. Então eu pensei, vou fazer uma análise dele, porque é um tipo de anime que eu achei legal do passado, e vamos ver se ele ainda tá bom, como eu me lembro. Enfim, vamos falar a história. Esse anime conta a história de um menino chamado Negishi. Ele é filhinho de mamãe e tem aquele estilinho de cabelo bastante esquisito. Não sei porque ele me lembra também o McLove. E como eu disse, ele é filho de mamãe que acabou saindo de casa agora. Aí ele meio que vai pra cidade pra tentar se tornar cantor de carreira pop sueca. Sim, no Japão, lá em Tóquio. Só que como ele tá feliz indo para o Japão, a realidade ele tá no Japão, na verdade ele vive numa cidade pequenininha, num sítio, ele tá indo pra cidade grande, ele acaba entrando numa banda, mas uma banda de metálico, cantor de rock, e ele se chama Kraus e é o principal da banda. E com ele tem duas pessoas também, que é um anão bastante quietinho, mas quando ele vai cantar ele fica meio doidão, e o outro cara, e eles têm a cara bem pintada, que eu acho que são inspirados nos Queens. Eu errei o nome aqui, é Kiss. Pra quem não conhece, tem bastante referência no Detroit aqui. Além disso, ele também tem uma agente que trabalha para ele, que é uma garota, ou na verdade uma mulher, que parece mais uma prostituta, mas enfim. Ela é uma roqueira que gosta desse tipo de música, e ela financia três. É a agente deles três. Bem, ela até pede ideias para eles, para saber se tem alguma ideia de como vão aprimorar a sua banda. O cara se refere a ele comendo morcego, que também é uma referência à banda Kiss. Embora o protagonista não quer fazer isso, ele queria só sair para um evento, comer alguns tacos e tal. Acha muito ridículo isso. O outro só fica quietinho. E o protagonista, ele quer mostrar uma música que ele mesmo compôs para poder mudar o estilo da banda. Só que a questão é que ela acha horrível, porque ele parece muito fresco cantando. Sério, é muito horrível a música dele. E aliás, a música do Kraus, que é o personagem que ele criou, quando ele tá com a cara toda pintada, é meio mais violenta, e foi ele mesmo que compôs. É sobre estro, que se você me entende, e pegando várias mulheres a pulso e tal, que ele veio do inferno. Só que isso acabou criando um lenda de que ele é um demônio de verdade. Muita gente acredita que ele é um demônio. Depois disso, ela força ele fazer aquilo que o outro teve a ideia de comer morcego, e não só isso, como bem como se tivesse vindo do inferno mesmo, com um monte de bebês e tal, pegando fogo. É muito insano. Mas enfim, depois do show, ele acaba indo diretamente para um disco de música, para comprar uma música que ele gosta, que é sueco pop, que ele gosta de música pop de sueco. Só que ele acaba encontrando uma amiga de infância dele lá, ela acaba reconhecendo ele também, os dois conversam bastante, e ela também gostava das músicas que ele cantava para ela na escola, que já era uma música mais calma, mais romântica e tal. Só que tem alguns roqueiros colocando música ali para escutar, e é bem alta, e ela tenta cantar para ele também, a música que ele cantava para ela. Pelo visto ela gostava mesmo, para lembrar. Só que quando ela vai cantando, a música dele também vai encobrindo a fala dela. É bem engraçado, porque eles falam o oposto do um. Ela fala alegria, ele fala ódio, a música. Mas embora ele acabe admitindo que foi ele que compôs aquela música também. Sim, todas as músicas que toca do Destrot é ele que compõe. Mas o protagonista começa a falar mal da música, mesmo sendo ele que compôs. E a mina também concorda, porque ela odeia esse tipo de música. Ela acha esse tipo de música vulgar, que não deve chegar em lugar nenhum, que só gente ruim que escuta essas porcaria. Só que os caras que estavam escutando acabaram escutando o que ele estava falando, e eles são muito fã de carteirinha do Kraus, acabando atacando eles. Ele tenta até proteger a menina, mas de uma forma mais feia, onde ele meio que se rende, que faz tudo que os caras manda fazer. Ele até mente dizendo que gosta da música e tudo mais. O mais engraçado é que ele acaba tendo pra provar que gosta da música, porque os caras não acreditam e ia bater nele. Ele acaba cantando e até fazendo o solo de guitarra invisível, onde eles acabam vendo que ele realmente é muito bom, já que ele é o próprio Kraus. Enquanto a menina acaba ficando chateada, falando com ele, e ele acaba falando que vai estro a menina, bem em voz alta, com aquela voz monstruosa dele. Ela acaba indo embora chateada, mas no outro dia ela liga para ele falando que entendeu os motivos dele. Era para proteger ela, e ele também não precisava entrar em um confronto de porradaria. Mas enfim, eles se entenderam aqui. Mas no outro dia, ele tá tocando lá no show dele, onde tem esse cara que ele acaba chutando, e ele pede até desculpa bastante ele. Ele é conhecido também como porco capitalista, já no show. Ele fica pedindo bastante desculpa para ele, mas ele fica falando que nada demais, que ele diz que não tem
que pedir desculpa e tudo isso. Isso porque ele também é masoquista, ele gosta de apanhar e ganhar uns trocados com isso aí. Mas aquela agente dele acaba aparecendo ali no momento, acaba dando um chutão nas quibas do cara. Quando eu falo do cara, eu falo do protagonista, e ainda por cima começa a bater na bunda do pouco capitalista, já que ela tá demonstrando como se faz, que o jeito dele que ele só chutou o pouco capitalista e pronto, não deixa nem ela goza, sabe o que você me entendeu? Aí ela meio que só fala muito palavrão também aqui. Mas depois o protagonista, ele vai tocar no meio da praça pra poder ver se chama mais público e até conseguir fãs e conseguir até uma editora. Pelo menos é o objetivo dele, sair daquele show horrível, que ele achou horrível aquele show, e tocar a música mais pacífica dele. Então aqui os caras começam a escutar heavy metal ali na frente dele e ele meio que não consegue cantar direito, mas mesmo assim tenta subir a voz. Só que os caras logo falam, se ele ficar subindo mais a voz, eu vou matar esse cara. Então ele acaba recuando e indo embora. Só que ele fica com raiva. Aí é o que ele faz, ele acaba se arrumando como Kraus e vai lá pra poder intimidar eles. Eles acabam até se intimidando, dizendo que é o demônio, se afasta. Só que depois disso aí ele começa a tocar a música pra provar que também ele é o Kraus, que os caras estavam até duvidando ali que podia ser um opositor. Aí aparecem alguns policiais tentando impedir porque eles estão fazendo zoada, que eu acho que é crime também lá, que é zoada poluindo o som. E o protagonista ia pedir desculpa. Só que quando ele tava se levantando, ele acaba escorregando e dando uma quitarrada na cabeça de um policial. Não só isso, como também uma menina vai tentar falar com ele acaba caindo em cima dela e os caras interpretam que ele estivesse fazendo estru, que vocês me entendem, com a policial. E no outro dia sai no jornal que ele bateu na policial e tentou abusar de outra policial. Começa a criar uma lenda bem famosa sobre ele. E aliás, a gente dele fica muito feliz com isso e pergunta cadê ele. E ele tá em casa todo triste, deprimido porque ele fez isso. Depois ele vai sair com uns amigos, onde ele leva aqueles dois da banda dele e fala que para eles dois não falar nada sobre a banda principal deles, que eles inventou um monte de mentira, dizendo que eles são uma banda sueca pop, que é o sonho dele. O mais legal, que parece o grandão, ele até concorda mesmo, embora ele tá vestido igual, sei lá, gay, mas mesmo assim ele ainda consegue conversar melhor, comparado ao baixinho que só fica caladinho. E assim eles vão comer, na onda a galera tava comendo uma salsicha, o gordinho aí já começa a falar coisas estranhas, dizendo que é bom lembrar a salsicha na cabeça da salsicha. Aí a menina disse, o quê? E o cara logo fala, o protagonista, não, é porque ele é francês e os franceses como assim? Então fala a palavra francês. Ele fala, não. Aí fala, isso quer dizer bom dia. É bom dia, eu sei o que é bom dia. Aí continua a conversa com o baixinho, ela também fala, ele é o baterista da banda, né? Aí manda mostrar um pouco como ele toca a baterista dele. Só que ele começa a endoidar lá, tocando com um som bem de rock mesmo, porque ele esqueceu que ali eles estão infringindo. Só o cara meio que mais comum, aquele lá que se veste igual gay, ele consegue conversar e manter uma conversa. Só que o protagonista começa a beber cachaça, encher a cara e acaba ficando meio que bêbado, meio que apagando. Tanto que a garota que ele gosta fica levando ele pros cantos, levando eles pra karaokê, onde eles vão cantar lá e começa a cantar umas músicas bem mais frescas ou mais pacíficas. Só que uma garota, se querer, acaba botando a música das bandas dele, que também tem lá, que é uma banda de rock pesado. O produto que meio que tá quase apagando, ele acaba meio que acordando com tudo, só que porque tá meio bêbado, e ele acaba interpretando o Kraus. Aí começa a tocar rápido, chamar xingamento, as garotas acabam indo embora, e aquele cara se aproveita na chance e vai indo levando as garotas com ele. O outro doido de baixinho fica lá batendo com tudo, pensando que é o roqueiro também ali naquele momento. Aí quando a outra tenta acalmar ele acaba cuspindo nela. Ela fala, por que você me cuspiu? E aí é que ele volta insano, ele volta normal. Aí ele acaba inventando que tava vomitando, que ele tá passando mal e tudo mais, até ajudar, e aí ele consegue até enrolar assim desse jeito. Depois de um tempo, ele vai tocar na sua banda, onde ele vai sair um pouquinho pra tomar um pouco de oxigênio antes de fazer sua maquiagem e tudo mais. Só que ele acaba encontrando a sua amiga de infância, onde ele conversa com ela, falando, o que ela tá fazendo aqui? O que você veio fazer aqui e tudo mais? Ela fala que ele tá fazendo o trabalho dela, que era tipo criar revista, falando sobre música e tudo mais. É o trabalho dela. E como o trabalho dela é sobre isso, mesmo que ela não goste dessa música, ela tem que ver pra saber e julgar e colocar na revista dela pra dizer o que ela acha. E ela pergunta o que ele tá fazendo ali. Ele fala que é um segurança, que ele tá trabalhando meio período ali pra conseguir se sustentar, que ela diz que ele trabalha como segurança. Enfim, ele diz que vai trabalhar e deixa ela lá. Aí ele vai lá e faz a sua maquiagem, deixa o duplo da maquiagem pra não ser reconhecido. E ele faz, depois eles vão começar a banda, onde ele faz o sinal de M lá, numa posição bem ridícula, que todos eles fazem uma letra da inicial da banda deles. Depois disso ele toca a música dele, onde ele fica só procurando ela e os caras até pensam, oxe, ele tá procurando alguém, tá parecendo até um animal procurando sua presa. Ele fica com raiva e ainda por cima, interpretando o personagem como Kraus, ele acaba recanando como Kraus mesmo. E acaba gritando, cadê você, sua puta miserável? É engraçado. Aí meio que ele pula no meio da multidão pra procurar ela e acaba encontrando. No fim, eles empurram ali no momento e ele
acaba gritando com ela e ela fecha os olhos. Nem vê que a peruca dele sai um pouquinho. Mas ele bota de volta e quando ele abre os olhos, ele com medo de ver a cara dele e reconhecê-lo, ele acaba subindo a saia dela e chamando ela de poica, na onde acaba todo mundo gritando com ela e ela sai correndo dali no momento. Depois, quando ele vai sair, ele meio que ia pedir desculpa e tudo mais por as coisas que aconteceu. Só que meio que quando vai saindo, chama ela pra comer. Aí ela disse, vai comer o quê? Carne de poico. Ela acaba dizendo, tá me chamando de poica, eu sou gorda. Ele fala que não e pede desculpa e tudo mais. E assim ele sai pra comer alguma coisa. E no outro dia, quando ele vai ler a revista dela pra saber o que ela falou da banda, ela só fala coisas mais, dizendo que eles são uma banda ruim, que são arrogantes e são ruins mesmo e ninguém deveria ver isso aí. Depois ele vai fazer uma entrevista com alguma pessoa estranha, que eu não sei quem são. Algum rádio, algo do tipo. Só que a entrevista dele foi péssima, porque quando o cara fazia alguma pergunta, ele não falava como um roqueiro. Ele falava, gosto de ovo. Sendo que ele devia falar que come carne de morcego no café da manhã. Inventou um monte de mentirinha pra poder dizer que ele é uma lenda viva. Isso acaba irritando bastante a gente, onde ela vai até a casa dele e diz que, como ele não fez uma entrevista muito boa, vai ensinar ele a ser um roqueiro de verdade. Onde acaba quebrando a casa dele toda, fazendo muito barulho, os caras lá meio marombeiro dançando, fazendo um monte de palhaçada. Até tanto que o velho ali, que é do AP dele, que cuida do AP, vai falar com ele. Meio que esse velho é gente fina, ele é bom, ele não é um cara ruim, nem pessoa que vai encramar e chamar a polícia. Só que a mulher vê lá e chama ele pra dentro, aí acaba fazendo um monte de coisa, fazendo ele abusar do velho, porque se ele não fizesse isso, ela ia usar crack nele, ele não queria fumar crack. E no outro dia, ele começa a ver o resultado e pensar o que aconteceu. A casa dele mudou de uma hora pra outra. Antes, que era o conforto da vida dele, passou a ser horrível, como a cama dele pegando fogo e tudo mais. Até mesmo o velho mudou a personalidade dele. Aí o narrador ainda fala, esse velho a partir de agora vai começar a participar bastante do show do Kraus. E depois ele vai ter o encontro dele com a garota que ele tanto gosta, não? Onde ele vai pra um local onde só tem pessoas chiques, que gostam de músicas mais calmas, e, literalmente músicas de classe. E ele acaba se sentindo bem estando no meio dessas pessoas, não? Onde aparece também um agente bem conhecido pelo mundo, onde ele quer que essa pessoa também seja seu produtor, já que a produtora dele é horrível e ele é maltratado por ela. Quase que não tem oportunidade. E a garota que ele gosta fala que ele sabe cantar e tudo mais, e o cara até fala, é sério mesmo que ele não canta um pouquinho aqui? No início ele fica até ansioso, tá meio do povo as músicas dele, já que ele só canta heavy metal em segredo. Mas no fim ele acaba aceitando e vai cantar, que é aquela música de gay, onde todo mundo fica meio parado. Ele até começa a notar isso, e quando o cara lá, o produtor, vai chegar lá, fala para ele, você está brincando com nós? Brinque lá fora. E ele acaba correndo chorando. Depois disso ele passa a tomar cachaça, ficar extremamente bêbado, escutando heavy metal, e aí já fica totalmente irritado. Aí por cima vai falar com a empresária dele, falando que agora ele vai se chamar Kraus e o antigo Nashig acabou morrendo. E depois ele começa a cantar uma música bem violenta, chamada de maldita e um monte de coisa. Só que acaba que a mulher fala que essa música é muito boa e manda ele parar. Só que ele não para, ele fala que também é Satã, e aí por cima começa a brigar com ela. Só que ela fica irritada, acaba bebendo um pouco daquela bebida dele lá e cospe nele com fogo. E ele acaba caindo, na hora ela também começa a pisar nele, falando que a produtora é dela, que a banda é dela, que ele só é um caipira que veio do sítio, que ele tem que saber o seu lugar. Ele também recebe a ligação da garota lá falando que a música foi muito boa, embora as pessoas não acharam bom, ela achou legal. Ele acaba depois mudando a sua personalidade de volta, caminhando no momento ali, até ele escutar uma música parecida com a dele. Ele até acha bem alegre e vai lá olhar quem é que tá cantando essa música. E quando ele chega lá, é um amigo de infância que cantava essa música com ele, e o Jesse adorava esse tipo de música. Só que ele acaba percebendo que o amigo dele tá bem ali e vai falar com ele. Só que ele sai correndo dizendo que ele se enganou, porque ele tava com vergonha de se apresentar, já que ele virou um cantor de heavy metal. Depois ele vai diretamente para uma produtora, na verdade um programa de TV parece, onde eles vão apresentar um show, algo do tipo, e dar uma entrevista. Só que por coincidência a banda é do amigo dele, também está lá no meio. Ele ficou bastante nervoso, não sabendo o que fazer, mas depois ele vai pro banheiro e aquele garotinho também vai. E aí o Jesse tem uma conversa, na onde o Kraus, que é no momento ali, fala que ele tem que seguir o sonho dele, que tem que cantar a música, que a música dele é boa e tudo mais. E aí manda ele cantar, ele canta, e ele fala que a música é muito ótima, que ele vai ter sucesso e ele pode ter calma. E é exatamente isso, ele começa a ter calma e vai cantar essa música ali no meio de todo mundo. E começa a cantar. Só que a produtora tinha um segredo, que eles queriam que o Kraus e a banda dele entrassem ali e fizessem o maior show possível, meio que como se eles fossem meio valitões, e a praticasse burro com aquele pessoal ali. Isso aí daria um processo na produtora, mas enfim, é o que exatamente eles fazem. Até mesmo o Kraus, o Najig, sei lá o nome dele, acaba nem citando, ele meio que fica batendo no cara, do amigo dele de infância, fica fiando a cara dele na
câmera, quando o amigo dele fica chamando pelo nome dele lá. Já que ele tem uma admiração muito alta pelo Najing. Depois dessa, eu acho que ele nunca mais vira cantor. Por incrível que pareça, também o anime vai se concentrar também um pouquinho da história do porco capitalista. Não, ele apanha bastante no show do Kaise. Claro que ele é pago e também ele é masoquista. E ele sempre fala, eu sou emo. O que acontece aqui é que o protagonista acaba descobrindo que depois dali, ele vai para trabalho dele. Também tem um trabalho no mercadinho. Além do trabalho dele de apanhar na bunda no show ao vivo. E ele acaba vendo ele trabalhando. Não só isso, como ele gosta de uma garota lá, que também igual ele, era casada e acabou se separando do marido, ficando divorciado. E os dois ali acaba se dando bem. Só que o Najing acaba vendo tudo. E aí quem é querendo ajudar ele, vai conversar com ele e tudo mais. Só que fosse ele não sei que ajuda esse cara, não. Esse cara é meio que parece ser bonzinho, mas parece que tem uma dupla personalidade mesmo. Mas enfim, ele aceita a ajuda dele. Não, ele vai deixar ele cantar uma música para ela no show, levando ela para o show. E é exatamente o que ele faz. Leva ela para o show e tudo mais. Canta uma música lá meio de Stru, que não vou dizer essa palavra que o YouTube proíbe. E depois canta uma serenata mais romântica. Só que depois que ele fica cantando lá para se dizer garota, o cara lá simplesmente faz ele engolir o microfone e ainda fica enchendo ele de tapa. Se o Kaise faz isso. O garoto é extremamente hipócrita. Além de bater muito nele, a menina fica lá com medo de dizer que violência e sai correndo. Depois do show ele pede até desculpa e aí ele fala que a menina acabou deixando o trabalho e tudo mais. E ele tenta pedir mais desculpa. Só que ele fala, não tem problema não, eu sou emo, e vai embora. Sério, esse garoto aí é perverso. Também tem um episódio que ele vai ver a família dele, onde quando ele vai se encontrar com a família, a mãe dele tá usando uma camisa do heavy metal da banda dele. Ele até fica assustado porque ela tá usando uma banda dessa, já que também eles falam bastante em matar os próprios pais. Ela logo fala que é o irmão dele que tá utilizando essa roupa. E ele fala, oxe, o meu irmão não se inspirava em mim? E sim, o irmão dele era igual, com aquele cabelo de pi. Eu não vou nem falar a palavra aqui. E quando ele vai ver seu irmão mudou pra caramba, não? Ele gosta de heavy metal, que ele fala que vai matar a própria mãe, e aqui por cima fica falando que o cabelo dele é cabelo de pi, como eu falei. E além disso, ele nem tá estudando, nem indo pra escola, nem nada, porque ele quer ser cantor, e quer ir pra cidade pra se virar cantor de rock também. E com isso, o Najime, ser muito escolhido, acaba pegando, se trocando de roupa e se vestindo de calça. Não, ele vai conversar com o próprio irmão vestido disso. O irmão dele até fica admirado, assustado e tudo mais. Só que ele fala que veio do inferno até ali pra poder conversar com ele, porque ele sabe faz, pensa e faz. E diz que ele tem que estudar e tudo mais. Só que aquela coisa, com várias mentiras, dizendo que ele teve que estudar pra conseguir se tornar o maior demônio de todos. Mas ele fala que é pra ele também ensinar ele, sim, ensinar a estudar. Então ele vai ensinar. E até tanto que ele fala sobre o lobo Nobunaga, sei lá o nome da palavra, que é um samurai antigo. E ele fala, quem foi que matou o samurai? E ele fala que foi o próprio Kaise. O Kaise fala, foi eu mesmo. Mas porém foi alguém que fez isso por mim. Que ele fala o nome do cara que realmente matou ele. Depois na mente dele ele fala que o irmão dele é muito burro. Parece ser bastante burro. Porque a mãe dele acaba chegando e pegando eles no fraga ali e falando, oxe, quem é esse cara toda pintada? Ele fala que é um demônio que veio do inferno, que deve respeitar. O irmão dele fala que é pra respeitar Kaise e tudo mais. E aí ele vai comer lá. E ainda tira umas fotos com a família, brinca com a família e tudo mais. E depois de um tempo ele fala, não, o inferno tá abrindo o portal, eu vou ter que votar. Aí pega lá e vota. E depois ele vota normal lá. Todo mundo fala, você perdeu, um cantor ídolo aqui tava aqui. E todo mundo ficou fã do heavy metal. E aliás, eu esqueci de dizer a vocês que o irmão dele, ele falava mal do irmão dele pro Kaze, e o Kaze falou que não é pra falar o irmão do irmão dele. E nem pro estilo do cabelo dele, porque aqui ele tava só reclamando com o estilo do cabelo. Mas ele ficou falando, o próprio Kaze, o próprio Najime, que aquele cabelo é moda, que aquele cabelo lembra bastante uma piroca. E diz que é moda, esse tipo cabelo de piroca. Aí o irmão dele acaba admirando o cabelo do irmão só por ter pareça de pênis. E diz que vai fazer um igualzinho. E como qualquer banda, ele começa a ser atacado por outras bandas, como MCs, música de garota lésbica, ou outras bandas de rock igual a dele. E até mesmo faz paródia por cima das músicas dele. Enfim, a empresária não acha nada legal. E ela diz que tem que combater esses caras. Só que o Najime não tá nem aí com isso aí. Ele tá meio que cagando e lixando, já que ele não gosta mesmo da banda. Mas ela obriga pra espionar uma dessas bandas aí, que é umas bandas de umas garotas lésbicas. Ele não queria ir, mas acaba sendo forçado aí. Então quando ele vai pra uma banda dessa, ele fica lá pra espionar. Onde ele meio que ele acaba se irritando porque as garotas pegaram e copiaram a música dele. Ele acaba lembrando que essa música deu trabalho para ele compor. E ela roubando assim na cara dura. Aí ele meio que acaba pulando ali, e as caras acabam botando ele pra cima e até mesmo rasgando a roupa dele e arranhando
ele, deixando o cabelo todo esperado pra cima. E ele pegou uma gripe ainda por cima. Só que a aparência dele mudou um pouco. Quando chega lá no momento, as garotas acabam confundindo ele com o Cid, que é um cara que já morreu e que é cantor. Só não sei se é um cantor japonês. Aí eu não sei quem é o Cid que esta tu fala, mas eu acho que esse cara deve ter existido. E elas pensam que esse cara acabou voltando dos mortos para poder mandar um recado para elas combater aquela banda metálica. E é exatamente isso que elas querem fazer. Só que o Najima acaba correndo dali porque meio que ele se desesperou, vai pro hospital para poder melhorar da gripe, com essa cara de baitola dele aí. E no outro momento ela começa a cantar a música dele lá no show dele. Só que as garotas acabam invadindo o show dele e até dando um chutão nele. Os caras até ficam preocupados, dizendo, oxa, o demônio foi derrotado por uma garota, um mero humano. Só que quando percebe, ele caiu em cima de uma outra garota, que acaba confundindo que ele tá tentando fazer o Stru, se é o que vocês me entendem. E eles ficam comemorando, ele só tá tentando Stru, a menina. E no fim, ela começa a cantar falando sobre o show dele, tipo fosse uma batalha de rima. Só que cada um com o seu estilo de musical. Ele com o heavy metal e ela com as músicas lésbicas dela. Só que os dois acabam se irritando um com o outro e acaba cuspindo e um se esquivando. Aí outro cuspe e fica uma batalha de cuspe depois daí. E todo mundo fica dizendo, quem vai ganhar essa batalha de cuspe? Só que ela acaba perdendo saliva e tudo mais. E ela fala, ele também vai perder saliva. Só que ele faz um catarrão. O nome dele acaba conseguindo cuspir na cara dela, catarrão. Bem nojento, hein? Enquanto um ali que tá querendo também chamar a atenção, acaba cuspindo fogo. Que provavelmente deve ter alguma gasolina ali perto e tá bebendo e cuspindo com algum isqueiro. Só que acaba aqui acontecendo que esse fogo pega as cortinas e fazendo um incêndio ali. Quase que virava um baquice. Mas no fim não aconteceu isso muito não. Todo mundo conseguiu fugir, menos o Caos que ficou com a capa dele presa num negócio ali. E por isso que eu falo nada de capa. A garota acaba interpretando como se estivesse lá de boa. Só que o cabelo do Caos acaba pegando fogo. Ele acaba tirando pra tentar apagar o fogo. E os caras que só vê a sombra começam a ver o cabelo do Kazimi. E eles acabam interpretando que ali é o pau dele. E diz que ele ficou duro por causa que o local pegou fogo. Nossa, que tamanho. Os caras imaginaram bem exageradamente. Enquanto a garota, só que quando ela tava distraída, acabou caindo um negócio nas costas dela. E ela acabou desmaiando. Isso aí acabaria matando ela e prendendo ela também. Mas no fim, o Kazimi, o Cause, acaba se levantando e salvando a vida dela ali. Eles falam, ele é o próprio demônio, ele saindo pelo fogo. E no fim todo mundo pergunta, acho por que ele salvou a vida dela? Se ele é o próprio demônio. O demônio não se importa com ninguém. Mas ele acaba fazendo boca a boca, porque ela tava com a fumaça do incêndio. Ele queria reviver ela. Só que todo mundo acabou interpretando como se ele tivesse estruco com a menina. E a menina até fala, seu desgraçado. E ele sai correndo. E todo mundo fala, ele tá indo pro inferno, porque o portal tá se fechando. Sério, só esse anime mesmo pra me fazer pensar besteira assim. Depois de muito tempo, eles vão soltar o seu primeiro álbum pra poder todo mundo escutar a música em CD. Só que o protagonista não está tendo motivação suficiente pra conseguir soltar o álbum da música. Embora a empresária só fica batendo nele e tudo mais. Só que ele meio que não consegue. Aí então ele vai ler as cartas dos fãs pra poder conseguir alguma motivação. Só que ele lê uma carta mais específica, que tem um fã lá que tá muito doente e tudo mais, e vai fazer uma cirurgia. Logo ele interpreta que a pessoa pode estar muito mal e tá com a vida por um fio. E ele vai visitar essa pessoa na casa dessa pessoa, que tá lá na cama e tossindo bastante. Logo ele pensa que essa pessoa tá com a fase de timidal, que tá pra morrer mesmo. Então ele fica motivando essa pessoa a conseguir viver e tudo mais, pra poder ver o primeiro álbum. Ele ainda fala que nesse primeiro álbum ele vai soltar 11 Stru, isso é o que eu me entendo, em um segundo. Quer dizer o quê? Que ele pode morder a própria língua. Segundo até o próprio cara que diz que tá doente aí. Isso pra ele ter a motivação de sobreviver à cirurgia da manhã. E assim ele vai pra casa. E assim ele vai fazer o seu álbum, com a empresária lá assistindo e rindo dele. Ele tá só cantando com os dentes dele, a guitarra. Só que ele começa a soltar o seu Stru várias vezes, até bater 11 em menos de um segundo. E ele fica muito feliz. Agora ele vai ter um motivo pra sobreviver. Só que adivinha, o cara não ia fazer uma cirurgia tão importante. O cara só ia tirar a fimose dele. Sério que o cara ia fazer uma cirurgia de fimose. E Caos sempre pergunta por que ele tava tossindo tão? Porque ele tava com resfriado. E agora ele pensa que o Caos fez aquilo tudo pra poder... Ele fodeu as garotas por aí. É isso aí, Najima, criando... É foda. Tem um momento que no fim da banda acontece que todo mundo, quando tava indo embora, acaba encontrando uma garotinha, uma lolinha, e todo mundo começa a admirar, achar ela bastante fofa, dizendo, Mini Krause, e aí começa a rir, achar legal e achar ela muito fofa, e depois ela começa a cantar, e eu também achei muito fofa a vozinha dela cantando. Só que tem uma questão, a tradução da música é grande puta, ela tá cantando literalmente chamando grande puta. Aí ainda por cima, quando aparece o pai dela, vai abraçar o pai dela, acaba sarrando o pai dela. Aí todo mundo fica gritando, tá Stru, o pai dela. Aí fica tipo, puta merda, mano. Coitado da
da menina quando crescer. Todo mundo fica muito feliz com a criança e rindo, tudo legal. Só que quando ele estava saindo, aparece o Najimi com a música bem mais calma e mais educativa para a criança. Só que o cara falou, eu vou te assassinar por causa que tá querendo apresentar uma música infantil pra criança dele. Enfim, você tem coragem de apresentar uma música bem violenta para seus filhos? Comente embaixo. Depois das garotas lésbicas, agora vem um grupo de raps ou MCs. Onde tá rolando uma disputa entre os MCs e a banda de rock. E não só isso, como também tem agora um time organizado. Digamos, aqueles tipo de time de futebol que fica brigando na rua e até no estádio. E sim, isso tá rolando bastante. Onde fica rolando porradaria, juntando grupo, até mesmo gangue. O Najimi não quer nem se envolver com essas coisas. Então ele vai pro restaurante comer, encher a sua pança normal. Só que ele acaba encontrando seu amigo de infância, que é uma das pessoas que ele mais gostava. Só que ele acaba descobrindo que o MC Diva, que é o nome do grupo, a organização, o líder da organização, o cabeça, é o amigo dele da infância. Ele tenta conversar com ele, tenta falar para ele que não é certo o que ele tá fazendo. Só que ele fala que mudou e não diz que não vai voltar como ele era antes. E diz que ele deve esquecer ele, já que ele já é outro tipo de pessoas. E agora tá no ramo de rima. Até apareceu uns carinha ali falando que conseguiram capturar algum cara da banda do Kaise. Então eles vão lá olhar pra saber quem foi. O Kaise também, que seria o Najimi, quer ir também, mas ele só vai disfarçado. Só que ele esqueceu a roupa e tudo porque ele botou pra lavar. Então ele só vai com a maquiagem mesmo, que só tem a maquiagem e a peruca. Enquanto isso, quando ele chega lá, é aquele cara que vive na banda do Kaise, que tá batendo nos rap. Ele é bem forte. E quando eles já começam a briga ali, ele meio que aparece o Kaise atrás de um carro, já pra cobrir o resto do corpo. Mas todo mundo pensa que ele só teletransportou só a cabeça, pensando que ele tá muito fraco pra mandar o corpo inteiro. Mas o Diva não é tão burro assim, então ele pensa, não, ele tá escondido atrás do carro, pra conseguir subir o corpo dele. Esse cara é muito forte no pescoço. E ele acaba desafiando ele a cantar no show dele. E ele acaba concordando com essa guerra aí que ele tá chamando. Mas o dono do carro acaba aparecendo e acaba dirigindo. E o Kaise acaba saindo correndo pra acompanhar o carro. E todo mundo olhando, pensando, quem é esse doido aí? E no fim, no outro dia, começa o grupo, passa a batalha de banda. E embora tá igual o time de futebol, rolando porradaria pra tudo que é lado. Eles começam com o rap, os dois. Não é? O Kaise não começa com o heavy metal. Só que ele tenta convencer ele que ele tá errado, fala do passado dele, as coisas bonitinhas e tudo mais. O rap dele é mais calmo. Isso acaba assustando o Diva porque ele sabe bastante do passado dele. E ele meio que diz, como ele sabe dessa história toda? Ele fica bem surpreso com isso. Depois eles acabam evoluindo a música dele, com uma música mais violenta, mais agressiva e tudo mais. Embora o Diva também tá tentando ser mais agressivo no rap. E no fim ele manda passar pro outro ritmo de música. Só que o Kaise acaba pegando, tentando... Fica com o DJ lá. Com o DJ não, com a máquina dele, que ele quer fazer... E todo mundo fica dizendo, esse cara é muito doido, todo mundo fica muito feliz com isso aí. Mas no fim o Diva, ele acaba relembrando com aquela música que a vida dele sempre foi boa. E ainda por cima acha que o Kaise é o Najimi. E ele tá certo. Só que ele acaba tirando a camisa e mostrando a roupa que ele usava quando era criança, que ele admira bastante o Najimi. Só que quando o protagonista tá muito na interpretação, ele meio que é cuzão. Acaba que ele acaba rasgando e mexendo ele de porrada na bunda, batendo na bunda dele, transformando logo em masoquista. E logo ele fala na mente, esse cara não é o Najimi, é um maluco, um demônio. E por fim, é humilhado. E o Najimi sempre o cuzão. No último episódio, eles vão enfrentar um cara que é dos Estados Unidos, que é um cantor de metálico e roqueiro de sangue puro mesmo. E como esse cara vai se aposentar, ele quer enfrentar algum roqueiro que esteja na mídia. E por que parece o Kaise tá muito famoso no exterior. E ele quer desafiar o Kaise. E por que parece a agente dele, a produtora, ela é muito fã desse cara. E ainda por cima foi por causa dela que ela se inspirou a criar essa banda. Ela paga muito pau para esse cara. Só que o Kajimi não conhece esse cara. Então ela fica muito puta e dá um chutão nele. E ainda dá um caderno, a biografia do livro dele para ele. Ele acaba lendo, conhecendo melhor a história desse cara. Só que quando ele chega no outro dia, ele quer levar cogumelos ou algo do tipo para o cara lá comer. Isso porque ele acredita que o cara é igual a ele. Que é um cara bem bondoso, que está só de si disfarçando de roqueiro, porque ele pensa que ganha mais dinheiro e também é ledão igual a ele. Só que quando ele chega lá, ele já vê umas putas lá dançando, e quando ele tenta falar com o cara só fala fuck, e ele não consegue nem falar com o cara direito. E assim, ele acaba entendendo que a biografia dele é verdadeira, ele não é um carinha legal. E na própria biografia é mostrado que a cara dele nem sequer tinha tatuagem. E também tem um tradutor lá que também fala, você vai ser o cara que vai ser o sacrifício de hoje. Ele fica bem assustado
gritando pensando que o cara vai sacrificar ele, de verdade. Mas na verdade ele fala que é da outra banda. Aí o cara lá escuta, ele fala a língua dele lá e o cara fala, ele é um espião da outra banda. Agora eu vou o Kaiser aí, o Nazi. O Nazi fica muito assustado e o cara começa a traduzir tudo errado. Aí depois o roqueiro aí fala que só tava brincando, que não vai fazer isso não, que ele nem sequer gosta de bunda de homem. Mas o cara acaba traduzindo tudo errado, dizendo que se apaixonou pela bunda dele, que vai fazer coisas erradas. E o Najimi sai correndo ali assustado, até traumatizado. E assim ele pinta a cara dele todinha e bota na cabeça dele kill. Não é uma palavra japonesa, geralmente inglês, pra dizer que vai matá-lo. Até mesmo a gente dele fica surpreso, dizendo que ele estudou inglês pra poder conseguir se defender. Aí quando chega lá no show, o cara lá cantando tudo mais, ele tem até uma música bem pesada também. E aliás, ele bota as cobras dele pra morder ele e depois ele passa o sangue na guitarra. Assim, eu até pensei, essas cobras não venenosas, mas provavelmente deve ter removido os venenos dessa cobra. Mas também é muito arriscado, não recomendaria isso não. Enquanto isso, o Kaiser com muita raiva ali vendo, eles vão entrar no show. Só que os dois ali querem entrar com cordas. E até tanto que o Kaiser fala que não sabia disso, que não quer entrar com cordas porque pode assustar e tudo mais e deixar ruim. Só que eles acabam escorregando e caindo. O nó da corda acaba caindo bem no pescoço. Se fosse vida real, esses caras iam morrer estrangulados de suicídio. É, se vocês me entendem. E todo mundo fica surpreso, pensando que eles cometeram o bojo de viver ali no meio do show. Depois eles começam a falar tudo normal e todo mundo diz, eles botaram a vida. A entrada deles foi bem pesada também. Isso faz o cara ficar muito puto. Aí eles começam a tocar e falar bastante funk pra ver quem fala mais funk. Só que o cara acaba vencendo por meio funk. E assim irritando bastante o roqueiro. Na onde ele pega o seu touro de estimação pra atacar eles. Só que o Kaiser, ou o Najimi, ele foi criado em sítio. Ele sempre criou touro e vários animais assim do tipo. Então ele conseguiu dominar o animal facilmente. Enquanto as cobras dele, quando ele percebeu, o cara que é baterista tá usando as cobras dele como um negócio de baterista mesmo. E assim ele vê esses caras como um próprio demônio. E na onde até mesmo o Najimi, ou o Kaiser, acaba pegando e meio que fazendo essas sugestões aí bem duvidosas com o cantor. E assim todo mundo entrando em delírio. E eles ficando bastante mais famoso internacional, porque pegou um cara bem famoso. E por fim acaba o show, onde ele vai tirar a tinta na cara e tudo mais. Só que acaba entrando é o roqueiro lá, que acaba vendo a cara dele mesmo e tudo mais. Até fala que gostou da música dele, da banda dele, que diz que ele é assustador. E ele ia ser um ótimo cantor de heavy metal. E aí por cima ele dá a guitarra dele, que é a guitarra conhecida como uma guitarra amaldiçoada, que morreu muita gente e que tem que banhar ela com sangue. Por isso que ele banhou ela com sangue naquela hora. Ele dá isso para o Kajima, dizendo que ele vai ser o terceiro imperador do rock, já que ele é o segundo. Enquanto as cobras ficam para o carinha anão ali, o baterista. Aí no fim ele pede os cogumelos que ele queria dar. E ele dá. Só que, mano, é muito exagerado esse cara. Porque quando ele volta para os Estados Unidos, ele acaba sendo preso. Justamente por causa desses cogumelos, que é drogas consideradas nos Estados Unidos. Se lascou bonito. Enquanto o Kazemi com essa guitarra, ele toca lá no meio do povo. Aquela música bem infantil dele, que ele sempre gosta. E por fim, o episódio acaba. E não só o episódio como um anime. Eu acho que deve ter no mangá mais alguns capítulos, mas pra mim aqui já tá bom até demais. Se vocês gostaram, dê aquele like, comenta o que vocês acharam e até a próxima.